Começa agora mais um Porta Aberta, transformando imóveis em histórias. Se no último capítulo a gente falou sobre a base, hoje a conversa é sobre alguns andares e chega no topo. Estamos aqui hoje com duas pessoas incríveis, inclusive o Max, que é o meu amigo de bancada, e o Cássio Malheiros, que é um amigo meu de longa data, além de cliente e virou corretor imobiliário. Hoje a gente vai conhecer uma história incrível. Olá, tudo bem? Obrigado por me receberem. Sim. Você que praticamente me introduziu no mercado. Eu comecei como cliente, comprando um imóvel com você. Foi E peguei gosto pela coisa e estou aqui atuando. Isso é muito bom. A gente convencer um cliente a virar corretor, né, é uma coisa assim, diferente, porque como que eu convenço o cliente a não até vender o imóvel dele e ainda convenço o próprio cliente a virar corretor. Isso é incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho, Cássio, sobre as suas estratégias no início da sua carreira, o que te motivou a entrar para essa área. Então, eu acho que a nossa interlocução que teve na compra do imóvel que eu tive com você acabou me introduzindo, me deixando tão à vontade que eu acabei pegando gosto pela negociação, pelo mercado em si, de conseguir estar do outro lado da mesa. Isso eu achei uma coisa muito legal e as coisas começaram a acontecer naturalmente, como parceria. Exatamente. Não como concorrente. Essa que é a ideia. Acho que fazer parceria, acho que é uma coisa... Hoje o mercado, o parceiro é tudo. Sim, a gente vive disso atualmente, né? Não dá mais para a gente ser só o corretor, e sim ter bons parceiros. Exatamente. E isso que faz a gente ter mais sucesso, inclusive. É lógico, né? Essa é a ideia. Boa noite, gente. Boa noite, Cássio. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Aline, mais uma vez. Eu atravessei São Paulo todo, 4h30 de trânsito, mas eu falei, eu estarei lá com a Aline, estarei lá. Mas você faz parte porque desse programa. Porque eu gosto desse bate-papo. Esse bate-papo é top e eu venho para aprender. Com certeza. Por quê? Eu sou do segmento automotivo. Nossa. Mas eu amo conversar e eu amo aprender. Então, hoje aqui, eu estou na condição de aluno. De verdade. Mas você vem também, inclusive, para ser o apresentador junto comigo. Sim. É porque é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto. A Aline, ela fala, Max, a gente tem um podcast para fazer. Aline, eu amo fazer esse negócio, vamos fazer. Estuda um pouquinho o convidado, né? O Cássio, ele trabalha na alta performance. E eu não me lembro de ter conversado com algum corretor da alta performance. Eu conheço muitos corretores, porque eu sou da área comercial também. Mas não me lembro de conversar, então acho que vai ser um bate-papo muito legal, Aline. Sim, eu acho que a gente tem muita coisa para extrair dele e muita coisa para levar para o público, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem muito conteúdo que ele vai trazer aqui, que a galera acho que não faz nem ideia, né? A gente vai surfar meio que nessa onda aí do Cássio, porque até os termos que ele utilizou comigo até agora eu não compreendi, de verdade. Muito termo em inglês, muito conceito. Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho disso hoje, não é isso? Com certeza. E o mercado de luxo, ele está em alta, até porque as construtoras, a maior parte, tem trazido linhas e curadoria de fora, né? O que é a curadoria, que eu já não sei? O termo curadoria que a gente está usando agora no mercado de alto luxo, muitas incorporadoras, consultoras estão usando, porque agora é um momento diferente do mercado para você apresentar para o público de alta renda algo mais específico, mais exclusivo. Então, a curadoria vai em cima disso. Ele vai mostrar para o cliente alguma coisa bem específica, um detalhe de uma obra de arte, uma característica bem específica daquele imóvel, uma bandeira de alguém que está patrocinando. É bem nessa linha que tem. E vai ter alguém que vai fazer todo esse trabalho, essa curadoria, para fazer esse leque, essa apresentação, para encantar o cliente de alto padrão. Ele quer mais, ele quer uma coisa exclusiva. Isso é um grande diferencial, porque, inclusive, é o cliente se imaginar, por exemplo, morando num empreendimento com a marca Dolce & Gabbana, por exemplo. Então, isso traz algo assim mais primer, mais exclusivo, como o Cássio falou, e ele definiu muito bem. Eu tenho trabalhado recentemente num empreendimento que valoriza a pessoa que cuida, a curadora, ela valoriza muito a pedra brasileira. A pedra brasileira é riquíssima. Antigamente a gente ficava lá muito do Carrara. E você tem a pedra brasileira, que fica em Minas, fica na Bahia, e elas são incríveis. Tem mais valor, muito mais valor, às vezes, lá fora do que aqui no próprio Brasil. Então a gente tem que reconhecer isso, dar valor para as coisas brasileiras, naturais brasileiras, a riqueza que a gente tem
na nossa cultura, das nossas riquezas naturais. Eu gostaria de saber como é que funciona a questão desse relacionamento com esse cliente de alto padrão. Porque, obviamente, quando você fala de alto padrão, eu vou voltar nos termos que são utilizados e os conceitos que são aplicados. Como é que... É uma venda demorada? É uma venda que, por exemplo, Max, gostou, fecha na hora porque tem condição de pagar? Como é que funciona geralmente isso? Geralmente é uma venda demorada, que começa um namoro e depois de algum tempo isso se consolida. Como é que funciona? Eu diria que é uma venda mais trabalhada, porque o cliente está olhando, ele quer entender o conceito. Existem algumas opções no mercado, ele quer entender qual a diferença, se aquilo agrada a ele. Você primeiro vai ter que ouvir o seu cliente, para ver o que ele está buscando, saber a dor que ele tem, para você conseguir mostrar para ele que aquele produto vai atender essa necessidade dele. Exatamente. Inclusive, um detalhe muito importante, eles olham muito a planta. Então, a primeira etapa de um processo de convencimento de um cliente de alto padrão é eles nos solicitarem a planta daquele imóvel, né? Então, é algo que você tem uma estimativa, tanto o apartamento menor, pode ser de 50 metros, até mesmo um estúdio, mas que ele tem um conceito, e ele é considerado um alto padrão, como uma metragem de 200 a 300 metros quadrados, também é considerado aí, dependendo da localidade que ele se encontra, ele é um alto padrão. Então, a planta, ela é um item de primeira etapa nesse trâmite de vender para esse cliente de alto padrão, né, Cássio? Eu acho que também, em cima disso, o cliente que está visitando, por exemplo, está visitando um stand de vendas de um alto padrão. Como que você vai conseguir, dentre todas as opções que ele tem no mercado, para ele ficar mais encantado com aquilo? Você tem que primeiro mostrar aquilo que aquele produto específico vai oferecer. Antes da planta, eu diria até, que o que vai oferecer na questão tem obra de arte, vai oferecer, por exemplo, tem um produto que trabalha, vai ter um piano de cauda. O piano de cauda é um diferencial que tem. Você pode levar alguém que saiba tocar, você vai poder ter até o próprio dispositivo que vai tocar automaticamente. Então, você vai poder oferecer isso para os seus convidados e receber isso. Ter essa exclusividade de ouvir música clássica, por exemplo, ali. Você tem uma obra de arte que está oferecendo um conceito diferente que você não precisa ir num museu para ver. Você vai ter uma obra de arte no seu imóvel. Você vai oferecer isso para o seu cliente. Isso é uma coisa muito legal. E entrando no conceito, vai encaixando com essa planta que ele vai fazer a pergunta, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, adequar para a necessidade dele. Inclusive, os clientes que visitam esse tipo de empreendimento, ele vem, de uma era totalmente diferente do que é praticado. Então, hoje, a maioria das incorporadoras, né, Cássio, oferecem experiências naquele momento da apresentação do projeto. Exatamente. Né? Então, uma experiência de ele estar entrando num hall social com o pé direito triplo, normalmente, com aquela linha toda de mármore, travertino, um acabamento mais atualizado, até mesmo, como você comentou, um item que faz parte da curadoria, uma obra de arte. Então, isso faz toda a diferença para a nova tendência de mercado. Não é só um alto padrão, hoje ele tem que vir com conceito. E aquele cliente, hoje ele compra muito pela experiência que ele vive nessa apresentação, né? Essa experiência que vai trazer o encanto, que vai encaixar naquela vontade dele, naquela necessidade que ele tem, para ele, para a família em si. É uma coisa, às vezes você vai ouvir o cliente para entender o que ele quer. Primeiro você ouve, sempre você tem que ouvir o que ele quer. Você dá muito ouvido para ele, para você entender exatamente aquilo que ele busca, daí você vai encaixando as respostas, as necessidades para ele ouvir, para você ter um link. O cliente de alto padrão, além de você ser ouvinte, você tem que ter esse link. Você não pode soltar informação à torta e à direito que ele não quer. Tem que ser cuidadoso. Exatamente, né? Com mais cuidadoso. calma e ouvir mais Indo em cima da que você pergunta, é uma coisa mais trabalhada, mais longo prazo, vamos falar assim, que você trabalha uma venda, por ser um valor mais alto,
você tem que fazer um trabalho para entender todo esse trabalho. O cara pode visitar uma vez, vai levar a família, vai levar a mãe, vai levar o tio, o que seja, para ele entender, para ver abraçar aquele conceito, para ele comprar a ideia da coisa. Exatamente. Inclusive, eu acredito, até pela nossa experiência, né, que já vivenciamos um empreendimento de alto padrão, é muito pela tua apresentação, porque você tendo uma boa postura, entendendo e se conectando com esse cliente de alto padrão, ele pode rodar vários estandes ou outros projetos e ele vai lembrar de você e ele vai, inclusive, comparar um empreendimento com outro e você se torna algo fundamental na vida desse cliente. Exatamente. Eu acho que você, quando você recebe esse cliente, pelo primeiro contato que você tem com o cliente, você tem que... Você deu aquele link com ele. Quando o cliente deu uma deixa, eu frequento tal lugar, eu frequento outro lugar, você tem que entrar nesse espaço, falar de uma obra de arte, eu frequento tal clube, eu gosto de algum restaurante. Informações? Oi? Como que você acessa essas informações? Você, Oi. corretor. Como que eu acesso essas informações? São perguntas, às vezes, básicas que você coloca do jeito que ele se apresenta. Eu moro aqui perto, nas imediações, daí você fala, por acaso você é sócio de algum clube aqui, você costuma ir em tal restaurante, você costuma ir no teatro, e daí, conforme a resposta que ele dá, você vai conseguir entrar, você vai conseguir ter essa conexão. Exatamente. A hora que você consegue ter essa conexão, você já deu um grande passo para conquistar esse cliente, ele vai ficar Sim. mais à vontade, vai sentir firmeza que você está falando aquilo com propriedade, que você não está lá por estar... Exato. Inclusive, muitas das nossas situações desse mercado, nós estudamos a localização, as questões dos lugares que eles frequentam. Então, tem uma análise de mercado para que a gente consiga explorar mais ainda os detalhes dos concorrentes, né? Então, de repente, eu estou vendendo aquele empreendimento que, claro que nós vendemos algo com propriedade, é um projeto que é um sonho, é algo que é praticamente de uma vida daquele cliente. Então, nós temos que ter não só uma estratégia mais cautelosa ou uma conexão, e muito além, um estudo de mercado perante a outros empreendimentos, e na hora que ele pergunta se um empreendimento tem tratamento acústico, se tem um hall privativo e se tem uma marca diferenciada, a gente consegue fazer esse comparativo. E isso é muito, assim, exigido no mercado de luxo. Então, tem muitos corretores que querem entrar para esse mercado e perde muitas vendas, né, justamente pela falta de ter esse cuidado e esse interesse em entender o outro lado. Inclusive, as novas tendências que hoje as incorporadoras estão investindo em muito, né? A gente tem falado aí de empreendimentos ali em Pinheiros. Hoje é um nome conhecido como Casas Suspensas, né? Um projeto que até uma grande incorporadora lançou, que custa mais de 15 milhões. Né? Não é mais, os 5 milhões deixou de existir para um mercado de luxo, ele já passou para uma outra etapa, né? Se a gente parar para pensar. Sem dúvida. É uma coisa que eu estava reparando e acho que é isso que é legal desse bate-papo, o fato de eu não conhecer o mercado. Eu acabo fazendo perguntas que talvez para quem é do segmento fala, pô, mas que pergunta é essa que ele está fazendo? Mas eu acho que é importante porque o grande público quer saber disso também. Mas você é fundamental. Porque... cifras... Não, mas eu acho que isso é muito legal, porque é a dúvida do povo. Sim. É a dúvida do povo. Os números mudaram muito, de fato, não é? Acho que não sei se o dinheiro desvalorizou ou acho que o conceito mudou. Eu acho que o conceito mudou. O que você falou tá perfeito, é de 5 milhões para 15 milhões. Né? Não se ouve mais coisas de 3 ou 4 milhões. Agora, de fato, tem um empreendimento, tá, mas a partir de quanto? Exato. Isso, assim, a gente tem acesso a isso. Mas mudou de fato as cifras, né? As cifras mudaram muito, né? Mudaram consideravelmente. O que acontece na cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, os bairros mais registrados pelo alto padrão, eles são muito adensados. E daí, as incorporadoras, para conseguirem oferecer algum produto diferenciado com toda essa proposta, elas ter um custo muito mais alto. Como não tem espaço mais, você tem que ir buscando, e isso acaba sendo repassado, que esse valor sobe de 5 para 15, é uma coisa natural que está acontecendo em grandes metrópoles. São Paulo, mesmo assim, com esse custo, é uma das metrópoles mundiais mais baratas que ainda tem
mesmo a gente tendo países de terceiro mundo, que seja, mas são os metros em números mais baratos que tem no mundo. Em questão de valor metro quadrado, né? Valor metro quadrado. Se fazer um comparativo, isso é muito interessante. A gente acha que é incrível. Nossa, cara, como que vai conseguir? Mas existe poder aquisitivo. E esse cliente de alta renda, normalmente, não é o primeiro imóvel, pode ser o segundo, terceiro imóvel, ou vai comprar para o filho, ou vai comprar só como, às vezes, uma coisa de passagem, que ele não mora na cidade, ele quer ter uma base para ficar aqui. E uma base para um cliente desse, pode ser 200, 300 metros. Depende do nível do cara, do perfil do que ele está buscando. Quer atender a família, vai receber as pessoas. É bem interessante isso. É muito legal, viu? Porque... Você ia falar alguma coisa, Aline? Ia comentar alguma coisa? Eu tô aqui imaginando qual que foi uma venda de alto padrão que você precisou ter mais, assim, cuidado, além de todos os cuidados, mais cauteloso ainda para que... Eu acho que o corretor é fundamental naquele momento, mas a gente costuma falar que o cliente que compra, né? O cliente, ele compra, né? E a gente vende. E eu queria entender com você qual foi a sua maior dificuldade de vender para esse cliente de alto padrão. A maior dificuldade dá para ele falar, você normalmente o corretor, ele tem às vezes uma ansiedade, que ele falou, nossa, eu vou vender um alto padrão, um apartamento de 15 milhões, nossa, eu vou ganhar X reais, é uma comissão maravilhosa. Você tem que pensar, não pode pensar assim, você tem que primeiro vender a ideia para o cliente, a consequência vai ser a sua comissão. Se você primeiro pensar na comissão, aí essa é a dificuldade, você não vai conseguir realizar, é muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Você agindo dessa maneira, você vai ter uma coisa mais natural de entender o cliente, a necessidade, vai fluir mais naturalmente aquela coisa, aquela venda, aquele processo. Você colocou no começo. Sem ansiedade, talvez, né? Você não pode ter ansiedade numa venda de alto padrão, zero ansiedade. Se você demonstrar ansiedade, você vai mostrar insegurança, o cliente pode fazer uma pergunta, se você está ansioso, você vai responder uma coisa totalmente errada. Se você não sabe o que ele perguntou, não sei, tem que ser claro, objetivo, não sei a resposta, eu vou te perguntar, eu vou conseguir pesquisar e vou te responder aquilo que você está falando. Se você responder alguma coisa, ficar rodeando, falando que você está sabendo e responde errado, você já está queimando o processo, já está queimando o filme seu com esse cliente. E é aí que muitos corretores se frustram numa venda de alto padrão. É exatamente a tática, né? Uma experiência. Admita que você não sabe. Ele fez uma pergunta... É natural, às vezes, fazer perguntas mais técnicas, específicas, você não sabe responder. Você não precisa saber de tudo. Você tem que saber responder, ser natural, ser verdadeiro, ser autêntico. E não ficar fora da sua caixinha que você não saiba responder e você responde errado. Você queimou o processo. A gente tem visto na linha da alta performance, a gente tem visto alguns empreendimentos muito exclusivos. Sem citar nome, né, ali da incorporadora ou do empreendimento, você consegue trazer alguns exemplos para a gente do que as empresas estão oferecendo de exclusivo para os clientes hoje? Que eu imagino que tenha vários exemplos aí na cidade de São Paulo e em volta também, né? O que nós temos hoje que está sendo oferecido para esse público? De exclusividade, de conceito, de divertimento, enfim, de tudo que eles podem oferecer como diferencial. Então, hoje em dia, o que você encontra? Diferente do mercado está evoluindo, está mudando. Você, pela própria cidade, a violência que tem na cidade, no centro, você concentrar tudo dentro do mesmo espaço. Você vai oferecer uma academia de altíssima performance, você vai fornecer um spa que você vai ter dentro, você vai fornecer, que nem eu dei o exemplo de uma música clássica dentro do seu empreendimento, você vai oferecer uma obra de arte, então a pessoa vai conseguir encontrar, o cliente vai conseguir encontrar no mesmo espaço todas essas coisas que ele não vai precisar sair do seu habitat. Mas nós temos bem mais coisas que a gente tem visto aí, né? A gente estava conversando ali, por exemplo, sobre a questão das ondas, né, do empreendimento, que então isso é uma coisa diferente. Agora, uma nova onda que está surgindo, falando propriamente uma nova onda está surgindo, saindo alguns empreendimentos na cidade de São Paulo, de oferecer essa exclusividade, esse diferencial de você... Quem gosta de surfar, por exemplo, normalmente tem que pegar uma estrada
demorar na estrada, pegar um trânsito, vai chegar lá no litoral, vamos falar litoral norte, e não necessariamente vai conseguir pegar onda, porque ou não tem onda, ou porque está lotado e não consegue. Os nativos tomam conta, você não consegue pegar onda. Você tem todo aquele estresse. Agora foi encontrado esse diferencial, uma opção dentro da cidade de São Paulo, na Marginal Pinheiros. É um resort com uma praia privativa. É como se fosse uma praia privativa que você tá lá, você fecha o olho, você ouve o barulho do mar dentro da cidade de São Paulo. É uma coisa Isso muito é incrível. diferente. Isso é incrível. Eu acompanhei, porque tá perto da gente lá, eu sou de Interlagos, e de fato é uma construção muito bonita aquilo. É muito investimento, né? Sim, o investimento demanda mais de 2 anos de construção, tá sendo entregue, vai ser entregue agora, no meio do ano, e tem várias atividades. Tem a cereja do bolo seria uma piscina de ondas. Você imaginar que uma piscina de ondas tem uma orla de quase 600 metros, como referência. Eu conheço Toque Grande, no litoral norte, tem uma orla de 600 metros. Você imagina uma praia em São Paulo com 600 metros dentro de uma cidade como São Paulo. Oferecer essa exclusividade, esse diferencial. Você pode trabalhar, você tem um coworking lá dentro. Você trabalha com o setor automotivo que você falou. Sim. Você quer receber seu cliente, você vai receber o seu cliente no coworking, você está lá trabalhando, atender o seu cliente, aí você vai poder dar sua surfadinha ali. No mesmo dia, no mesmo espaço. Você organizou, 10 da manhã você atendeu o cliente, 1h você está surfando. Engraçado é achar que, achar que o mesmo cara do negócio é o cara do surf, né? Engraçado isso. Eu tava tentando associar as duas coisas, né? E né? Também é. Então, né? Você pode ser o investidor, você pode ser o surfista, você pode ter a família, tudo junto ali dentro. Concentra tudo isso, porque tem várias atividades para criança, tem playground, você tem espaço de lutas, você tem tênis, você tem simulador de esqui, snowboard, que é muito legal, que oferece, tem o teatro, tem coisas incríveis oferecendo. Essas que você perguntou, o que oferece esses diferenciais é uma coisa bem legal, é uma tendência que está tendo no mercado. Só que você tem que saber aonde entrar. Porque vão ter algumas coisas que vão oferecer que vão tentar entrar no embalo que não vão ser tão sérias. Entendi. E Cássio, conta um pouquinho para nós como que é vender um projeto com uma piscina de onda. Eu nunca imaginei que fosse vender um título. Eu estou vendendo um título. É forma de título. Então forma de título, mas é um título patrimonial. Os clubes de São Paulo, tradicionais de São Paulo, são clubes que a gente chama de membership. Você não é proprietário. Ali você tem um direito de proprietário. Por exemplo, esse projeto que eu estou trabalhando, eu vou até citar o nome, que é o Beyond the Club, eles são 3.000 títulos, você comprou um título, Max, você vai ser 3.000 avos proprietário daquilo. Diferente dos clubes de São Paulo, clubes tradicionais de São Paulo, Pinheiros, Paulistano, Hebraica, enfim. E lá você vai fazer essa propriedade, você vai ter esse direito de uso. Você usou essa exclusividade, você usou esse clube, todas as dependências, você, sua família, seus convidados, e você, daqui a uns 10, 15 anos, você quer vender, você vai apurar um valor. 90% do valor de mercado na época você vai ficar com você e 10% fica para o clube. Os clubes atuais não têm essa diferença. Então, na verdade, ele é um conceito voltado a uma multipropriedade, mais ou menos. Poderia se dizer uma coisa assim. Então, não é uma unidade autônoma. Não. Tem outros sócios para a mesma unidade. Na verdade, por isso que eu falei, 3.000 avos. Cada proprietário vai ter um pouquinho daquele espaço ali. Perfeito. É uma área de 70 mil metros com 140 mil metros de área construída. É uma coisa muito legal. É diferente. E eu nunca imaginei que fosse conseguir trabalhar vender área título. Do antigo Hotel Transamérica. Né? Exatamente. Do antigo Hotel Transamérica. Então, a gente pode aqui falar um pouquinho de duas frentes de um corretor imobiliário. Aquele que vende o empreendimento de uma construtora, o padrão, e você que está atuante também como corretor e vende esse projeto como forma de título. Legal desse projeto, né, que está trabalhando, que uma coisa que eu gostei de trabalhar, embora eu nunca tivesse vendido título, todos os meus parceiros que trabalham com isso, nunca tinham trabalhado venda de título. É diferente. E você atende um público extremamente classe alta,
E você abre um leque muito grande, porque você está vendendo uma coisa exclusiva, Sim. um valor do título, e você consegue abrir, você tem o relacionamento legal ali, ele vai te indicar para outros amigos para você vender aquele empreendimento, ou mesmo abrir um leque para você vender um empreendimento de alto padrão com as grifes que tem por aí no mercado, aí imobiliário, propriamente dito. Então, é uma estratégia boa. Você agora... Não, sim, você cria uma carteira legal. Isso que é importante, acho que você ter esse relacionamento, essa fidelidade com o cliente, saber atender o cliente e depois fazer um rapport para o cliente é muito legal, isso é importantíssimo. E como é que você capta esse lead de alto padrão? Especificamente ali, você recebe uns leads que são filtrados, selecionados, daí você vai trabalhar, você tem que entrar em contato com o cliente, saber o que ele está procurando, se faz sentido para ele ou não. Sim. Então, quem capta nesse caso já é a própria incorporadora e já entrega para você. Exatamente, no primeiro momento. Daí você vai abrindo seu leque, você começa a conversar com o seu relacionamento, seu meio. Daí você vai oferecendo. As pessoas, gostei da ideia, deixa eu conhecer. E isso vai puxando, correndo às vezes corrente, né? É uma corrente, de boca em boca. Então, se você faz uma coisa legal, faz uma orientação legal, faz um atendimento legal, isso vai abrindo uma porta para você. Interessante. Então, é uma porta aberta, exatamente. É uma porta aberta. Você vai abrindo uma porta. Cássio, o interessante é que eu sou totalmente atuante com uma venda mais direta e de terceiros, né? E com essa experiência que é o meu dia a dia, e você está abrindo, assim, margem para outros corretores também ter a visão desse mercado, porque muitos têm até um certo, não é preconceito, mas um receio de como que eu vou vender uma unidade que é dividida com outros proprietários. Né? Então, é interessante você trazer essa motivação para quem é da área e que tem caminhos, né, que a gente possa seguir, não só vendendo um imóvel de terceiro de uma incorporadora, e sim um grande conceito desse, que é uma tendência de mercado também, e que está vindo aí com tudo para a nossa área imobiliária. E vão ter outros projetos desses aqui. Não, mas cidade de São Paulo vai ter Alphaville alguma coisa, mas como eu falei, o Brasil, às vezes, tem muita onda das coisas. Tem que tomar cuidado, que vai aparecer muita coisa e vai ter que separar o joio do trigo. Tem muitas, às vezes, as pessoas que querem aproveitar surfar aquela onda. Uhum. Então, aí, o cliente vai ter que ser muito seletivo, saber o que escolher, e nós, como profissionais, temos que ser éticos para saber falar, oferecer a coisa certa. Não vai vender por vender. O cliente de alta renda, se você fez uma venda errada, se você fez uma coisa errada para ele, falou, você vai estar queimado no mercado. Com certeza. Um fala para o outro, né? Um fala para o outro, e esse mercado é uma coisa, como ele é muito seletivo, ele é muito pequeno. Sim. Então, e as pessoas se conhecem e falam, se você fez alguma coisa errada, você vai se prejudicar. Sim, concordo. É um tipo de público que detém a informação. O consumidor do que você tem para vender é um consumidor que detém a informação, que conhece, e ele não aceita qualquer coisa. Esse perfil de consumidor... Aliás, em geral, hoje o consumidor, até nos lançamentos aí com mais low cost, né, de baixo custo, as pessoas também não estão aceitando qualquer coisa, né? Hoje é tudo muito mais exigente, né? Hoje você dá um Google aqui, a IA te responde tudo, né? Você... Até mesmo você falou do exemplo aqui, mas aqui tem uma assinatura do Dolce & Gabbana, o cara bota no Google aqui, olha, a gente tem um lançamento em Milão, tem um em Madrid, tem um em Roma. Você já começa a saber que, cara... Você faz parte está participando de um projeto que tem vários lugares do mundo. Sim. E essa informação chega em questão de segundos, né? Porque o celular trouxe isso pra gente, né? Hoje você dá um Google aqui, você acessa qualquer coisa. Com certeza. E por isso que não tem como você vender por vender. Você tem que vender com estratégia e cultivar esse cliente do alto padrão sempre na tua carteira, porque uma hora ele vai entrar em contato com você novamente para revender esse imóvel e comprar outro, e ele vai lembrar daquela experiência de morar naquele lugar que você fez parte, e vai com certeza sempre te procurar para um próximo
é empreendimento e Sim, muito sim. relacionamento, né? Eu acho que, além do relacionamento, um processo de... Você vai fazer uma venda, você tem um processo. Sim. Você atuar. Hoje em dia é muito fácil. Normalmente você vai conversar por WhatsApp. Eu, particularmente, às vezes até introduzo, mas eu gosto muito de falar com a pessoa, sentir a pessoa. Eu sou dessa Ouvir linha a também. pessoa e podendo olho no olho. Eu acho que é uma coisa que você entrega, passa confiança para a pessoa. Por isso que eu falo, às vezes está em relacionamento, esses clientes de alto padrão, olha que eles sentem você está olhando com você está falando com propriedade aquilo, ou aquilo que você não sabe, você fala que não sabe, você vai trazer uma confiança, você vai trazer essa aproximação, esse gancho para trazer ele para você. Que você é um profissional qualificado diferente. E eu fico até muito contente de te ver assim, muito animado, porque na época que a gente conversou, você estava, Aline, será que eu vou? Não vou? Até te convidei para um projeto e eu falei, vambora, você vai se dar super bem. E eu vejo hoje você totalmente ser corretor, eu até relutei né? um pouquinho. Esse projeto que você está falando, eu relutei. Eu ainda estava... a vida está sempre aprendendo. Eu tive um avô meu, foi centenário, 102 anos. Ele falou, você tá todo dia eu aprendo. Ele sempre falou para mim, todo dia você está aprendendo. Sim. Depende da sua idade. E você vai aprender muito mais os seus erros do que os seus acertos. E saber evoluir com isso. Então, exatamente isso que você está falando, daquela época para cá eu mudei muito. Aprendi muito, tomei muita porrada, aprendi, errei, e você tem que melhorar, tem que estar sempre buscando melhorar. Para atingir o que você quer na vida, que você quer ser feliz, você quer ser realizado, você quer cuidar da saúde, estar bem com sua família, seus amigos, receber aqui no Porta Aberta. Show de bola. É eu muito tenho uma pergunta pra fazer. emocionante isso. Inclusive, ter ele aqui com esse brilho nos olhos e ver que eu inclusive, motivei ele para essa área e ele se deu super bem. Ele tem um domínio do que tá falando, né? Dá pra perceber eu tô muito contente que eu fiz não conheço parte nada da dessa área de alto história padrão. e que eu tenho certeza que ele é só sucesso, né? Isso Eu que não conheço nada do alto padrão, eu já tô vendo que eu tô até querendo comprar um. Como eu vou fazer, eu não sei. Nós vendemos para você, hein? Eu tô até querendo comprar um. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa pergunta é muito, muito técnica, mas como eu gosto dessa questão, dessas nuances da venda, porque a venda tem hora que está arrebentando, e tem hora que não tá, e tem hora que a coisa está acontecendo, daqui a pouco não tá. Como é que é a noite de quando... Como é que você vai dormir quando o cliente no meio do dia fala para você assim, cara, tá fechado. Já tô mandando sinal. Como é que é esse dia? Porque... Você entendeu? Você tem, eu entendi a sua pergunta. Você tem um processo. O trabalho da própria venda tem a assinatura do próprio... Mas é aquele momento que ele confirma, eu vou fechar, eu quero fico com esse imóvel. Como é que isso acontece? Você deita a cabeça no travesseiro, conseguir realizar... Eu agradeço a Deus, sempre Isso agradeço. mesmo, Você tem que se agradecer, porque você batalhou, você lutou por aquilo. Então, você tem sempre que agradecer. Acho que tem que sempre agradecer seu superior, porque você conseguiu, trabalhou, você mereceu isso. Exatamente. Eu mereço, eu posso, eu agradeço. Mais ou menos nessa ordem, assim, você tem que fazer. É nesse sentido. Porque mesmo, às vezes, esse negócio que ele falou que fechou, ele pode acordar no dia seguinte, o negócio está desfeito. Então, você vai dormir com o negócio feito, você pode acordar com o negócio... De repente, o cara... melhor aqui, né? Pensei melhor aqui, não, eu não vou fazer. Existem muitas frustrações no mercado. E acho que o corretor tem que aprender. Eu aprendi a lidar com frustração. Eu não sabia lidar com frustração e isso eu não conseguia me dar bem. Não conseguia as coisas acontecerem. Chegava a cair venda? Muitas vezes caía. Às vezes você criava expectativa, aquilo que eu falei lá atrás. Você já pensava na grana que você estava ganhando. Antes de acontecer. Você já gastou antes de ganhar. Quase isso. Normalmente, quando eu já estou para fazer uma venda, quando você muda essa chave de você, antes de você pensar que você já ganhou, você tem que fazer todo esse processo. Sim. A consequência vai ser o dinheiro. Exatamente. O que você vai ganhar. É difícil você aprender isso. São poucos corretores que conseguem fazer isso. E depois que eu virei essa chave, que eu consegui as coisas começaram a performar, a acontecer. Com certeza. E mesmo assim é um processo. É um processo. Você tem fases. Não é flat, a sua vida oscila. Mas normalmente, às vezes, quando eu já estou para fazer uma venda, eu já estou pensando na próxima viagem. Né? Então, eu já estou pensando que eu já fiz a venda, aconteceu e eu já estou lá
por exemplo, em Portugal, que é um lugar que eu gosto, né? Indo com a minha família passear, até desbravar o mercado imobiliário de lá. Então, eu penso já acontecendo. Talvez isso me anima a tentar chegar no meu objetivo. Eu ia falar exatamente isso, Aline. Exatamente isso. Porque, assim, cara, a gente é ser humano. Você concorda? A gente é ser humano e nós somos movidos por... Nós temos anseios, né? Nós aspiramos coisas, nós olhamos um carro diferente, uma viagem. Então você ganhou dinheiro. Cara, tô dormindo com 100 mil na conta. Tá ganhando 100 mil. Aí você fala, pô, mas não tá muito ganho. Não, mas pera, tem 100 mil ganho. Você fica pensando nisso, né? É difícil. Eu que sou vendedor, cara, eu fico sempre pensando nessa nuance, o que acontece, né, na mente do vendedor. Porque, cara, você dormiu com 100 mil. Será que vai continuar os 100 mil? Será que a venda pode cair? É o que você falou. Existem vários fatores que podem fazer uma venda cair. Um monte de fatores. Não, sim, é legal. Mas daí a venda caiu, você tá com 100 mil na conta. Só que você tem que pensar que às vezes você tem um período que você pode não vender. Não, e às vezes você vai, você gasta o dinheiro por conta já, daí vai chegar uma época que acabou esses 100 mil e você não vendeu nada. Como que você vai fazer? Você tem que saber administrar isso. Com certeza. Pé no chão. Muitos não sabem. Eu mesmo já não soube administrar. Na minha vida e outras coisas, eu não soube administrar as coisas. E você tem que saber cuidar disso. Experiências, né? A gente amadurece também. O sistema de venda de imóvel ele não é como qualquer outra coisa, né, Aline? Porque pode ser que em um mês você arrebente, feche 2, 3 negócios e pode ser que você fique 3, 4 meses sem vender nada, né? É o que você falou, é uma administração do dinheiro, né? É um mercado que, para quem vive, respira, e eu vejo muito isso no Cássio, que ele é um corretor, virou um corretor nato, né? Eu gosto de ver isso em você, sabendo que eu participei de um processo na sua vida. É um mercado de resiliência, né? Total. Claro que eu vou falar por mim um pouquinho, que eu tenho os meus momentos, né? Falar, poxa vida, me dediquei... E saiu totalmente diferente daquilo que eu esperava. Às vezes até uma pessoa conhecida vendeu aquele imóvel e para aquele cliente que eu estava tratando e o cliente não foi sincero comigo. Né? Infelizmente acontece. A gente não consegue fidelizar tudo ou até mesmo administrar o que o outro está pensando. Então, é lidar diariamente com as frustrações, né? Mas eu acho que o principal é você continuar na fé e não desistir. Esse é o principal. E partir para uma nova estratégia, um novo cliente e assim buscar o teu objetivo de vida, entendeu? Eu particularmente, às vezes, eu não aceito o não tão fácil, né? O não do cliente, assim. Mas é interessante esse não. Às vezes o não lá atrás me atrapalhou muito. Eu recebia não, até em outras áreas que eu trabalhei, mercado financeiro, por exemplo, eu recebia não do cliente, eu ficava frustrado. O não é o sim de amanhã. Você tem que saber isso. É a resiliência que você tem que ter. De saber encarar. Quanto mais não você receber, mais sim você vai ter lá na frente, sendo resiliente, óbvio. Sim. É nesse sentido. É verdade. Eu acho que se encaixa muito o que a gente está conversando aqui. Eu estava vendo o Thales Gomes lá, que foi o fundador da Easy Taxi, da 99 lá, que eles venderam para 99, né? Sim. Ele tava falando assim, do empreendedor, mas se encaixa perfeito no... Porque eu acho que o corretor é um empreendedor, cara. É uma estratégia diferente que você tem que ter, você precisa... É um jeito único de abordar. Porque o corretor, ele começa do zero, né? E a venda, eu sempre falo que assim, na venda, o que você fez ontem não te credencia para hoje, você tem que continuar fazendo. E fazendo melhor do que você fazia ontem. E o Thales Gomes falou um negócio muito louco, você acorda de manhã, abre um e-mail, é o pior dia da sua vida. Aí você passa o dia inteiro angustiado, à noite, às 18 horas, você recebe outro e-mail, na hora já fechou um negócio bom, já virou o melhor dia da sua vida. Sem dúvida. Tipo assim, é um negócio muito louco, porque no mesmo dia aconteceu duas coisas que do pior dia da sua vida virou o melhor dia da sua vida no mesmo dia. E isso se encaixa perfeito no segmento dos corretores, porque, cara, poxa, a gente tá com uma venda top aqui, o cliente tá para fechar, daqui a pouco você liga, não, mas olha, eu não vou fechar mais não, porque a gente tá de olho numa outra coisa, vamos alocar esse recurso em outra coisa. E, cara, e são coisas que não estão no seu controle. Aí é onde entra Deus mesmo, né? Porque tem coisas que não estão no nosso controle. Por mais competente que você seja, educado, né, pela a leitura que eu tô fazendo tua aqui, a maioria das coisas não depende de você. Sim. Elas são coisas externas.
Sim. Por mais que você empregue ali energia, recursos, que você, cara, faça todo o esforço da venda possível e imaginável, que você seja solícito, tem coisas que não vai depender de você. E é legal, porque todos os dias a gente tem que treinar um pouquinho. Falar, cara, eu acho que eu não fui muito bem no argumento, eu preciso melhorar esse argumento. Sem dúvida, você se Não é, autoanalisa, né? eu o acho que... tempo inteiro. Porque assim, vai ter cliente que você vai pegar... por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um empresário do Nordeste, por exemplo. Um cara muito bem sucedido do Nordeste. Como é que é o perfil desse cara, né? Aí eu vou pegar um cara muito bem sucedido do Sul. Cara, é difícil você conseguir conversar do mesmo jeito que essas duas pessoas. Do Oiapoque ao Chuí. Não é verdade? Aí vai vir um empresário muito bem sucedido de Roraima, que é o que você falou, que é um empresário que tá de passagem aqui em São Paulo, e ele quer ter um negócio legal aqui, porque... Cara, e você tem gente muito bem sucedida no Brasil todo, em todos os estados. Essa é a realidade, não é? E eu acho isso legal, cara, porque ao mesmo tempo que eu tô lidando com um cara aqui que fala alto, que te dá um abraço, eu tô lidando com um cara extremamente que fala baixo. Mais conservador. Ouve uma música clássica, não sei o quê. E tem de tudo, né? E nós temos que se identificar com cada perfil, né, Cássio? Ah, sim. Eu costumo falar que às vezes a gente claro, é ter um dom, né? O dom de identificar como que eu vou atender esse cliente. Né? Às vezes você pega você está fazendo algum tipo de plantão e você recebe um cliente de passagem, vamos falar assim. Você não pode jamais julgar a pessoa pela roupa que ele está vestindo. Não, jamais. Tem muita gente que comete esse erro. Você vê isso na prática lá, ô Cássio? Muitas vezes você critica, eu falo, aquilo lá é bulula, que a gente chama no mercado, chama bulula. É bulula, o cliente é bulula. E, na verdade, você tem que entender a pessoa. Às vezes a pessoa está lá para testar, está com a roupa mais simples possível e o cara tem uma conta recheada, milhões de reais, milhões de dólares que seja. Você não julga a pessoa assim, por isso. Né? Jamais. Você tem que ter a humildade de saber atender a pessoa como qualquer um. Atender você, a Aline, atender você, Max, atender todos da mesma maneira. Mesmo a gente todos somos iguais. No mercado mais de alto padrão, eu tive experiências nas duas frentes, tanto a linha econômica, que é uma linha que está a todo vapor também atualmente, né, o Minha Casa Minha Vida, e hoje o alto padrão, que eu estou um pouco mais atuante, como você também. Mas assim, é entender os dois lados, e todos estão vindo com o mesmo objetivo, aquele sonho e aquela conquista. É verdade. Né? Então, você tem que entender... Independente se é o alto padrão ou Minha Casa Minha Vida, atender ele da melhor forma. E o que você estava falando, Aline, você ia falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Me liberou um insight muito legal. Eu ganhei em 2009 um prêmio da Nokia. Lembra da Nokia? Lembro. Nokia tijolão, né? Tijolão era o StarTAC. Era da Motorola, né? Motorola. Eu ganhei um prêmio da Nokia eu não sou dessa época do StarTAC. Não era. Eu sou sim. Lógico que a gente é dessa época. Sim. Oxi. Fazendo 42, né? Não fica falando idade aqui não, mulher. Eu ganhei um prêmio de qualidade de atendimento da Nokia. A Nokia, na época, era a 5ª marca mais valiosa do mundo. Hoje a Nokia praticamente ninguém nem sabe o que é mais, mas ela continua atuando no 5G, ela é muito forte ainda. E uma coisa que nunca saiu da minha mente, eu ganhei em 2009, nós estamos em 2026, tem 17 anos que isso aconteceu. No final de tudo, sempre é um ser humano. O que a Nokia queria? A gente fala de tecnologia, disso e daquilo, mas no final quem vai usar é uma pessoa. É um ser humano. Se a gente não se conecta com pessoas e não gosta de estar com pessoas e ama estar com pessoas, eu acho muito difícil você conseguir ser um excelente corretor a ponto de trazer coisas legais para as pessoas, porque você não consegue se conectar com elas. E assim, o que ela falou é um sonho da pessoa. Independente de qual seja o valor, se é um apartamento de 1 milhão, se é de 12 milhões, se é de 24 milhões, é um sonho da pessoa, é uma conquista. É falar assim, cara, eu mudei de classe social, a minha empresa estourou, eu vou realizar um sonho muito, não é isso? Com certeza. Ou com quem já tinha uma condição, né? Quem já vem de uma condição também. Mas sempre a pessoa quer algo novo. Porque, por exemplo, a gente está falando de um conceito de onda, beleza, mas isso não existia, é novo. Então, para aquela pessoa que está indo prospectar, também é novo. Para aquele lead ali também é novo aquilo. Cara, como é que é esse negócio da onda? Ó, aqui vem um negócio aqui, puxa água aqui e você bota a prancha ali. Como que puxa a prancha? Não, é novo. Por mais que a pessoa lide com tecnologia, tem uma empresa,
vê a onda funcionando, pra ela é novo. E eu sempre penso nisso porque eu pego os detalhes do ser humano, sabe? Eu gosto de olhar assim, como é que o ser humano tá pensando sobre isso. Você é um coaching. Não, né? porque um eu acho isso muito legal, Aline. Porque assim, se a gente não ama pessoas, cara, como é que ele vai ser um alta performance? E na verdade ele vai fechar a venda na sorte, porque eu acho que é natural, quando nós gostamos de ver as pessoas bem, você querer oferecer o melhor. É o que você falou, fazer uma leitura, né, eu peguei muita coisa do que você falou no começo, identificar o que o cliente quer, qual produto vai se encaixar melhor, e de repente até você conseguir jogar contra você e falar, cara, acho que esse produto não é pra você não. Exatamente. Entendeu? Isso aí. Né? Porque a maioria, quando você vai falar de dinheiro, né, Aline, Sem o cara dúvida. fala, pô, mas será que eu vou perder uma comissão dessa? E assim, o cara tem que ser muito firme mesmo no propósito dele, né? Assim, que eu já tive entradas de venda de um ato de R$500. Como eu já tive entradas de vendas de um ato de R$1 milhão. Então, assim, a gente tenta lidar com as dificuldades de cada um, Concordo. entendeu? E, Cássio, uma coisa que eu queria perguntar um pouquinho para você, o que te motivou aí para essa linha de um projeto totalmente inovador, além desse conceito que a gente já está atuante no alto padrão, mas ele foge um pouco da linha de um corretor de vendas que está no plantão. O que te motivou nesse empreendimento? Que eu sei que são muitas novidades, mas eu queria entender você, né? Eu acho que o que eu busquei, eu não estava... Naquela época, quando eu entrei, eu não estava tão feliz com o meu desempenho como corretor. Eu queria buscar algo novo. Precisava mudar, não ficar mais do mesmo. Foi mais ou menos aí que eu busquei isso, era diferente. Para todos eram diferentes vender títulos. Era um desafio. Eu quis encarar um desafio novo com o público que eu estava querendo buscar, que era o público de alta renda. Então, eu acho que foi isso que me fez ir para esse lado, e as coisas foram... No começo foi difícil. É difícil você entender, você tem que conhecer o produto. E você conseguir performar. E daí as coisas foram acontecendo naturalmente. E você tem cobrança de todos os lados, suas pessoais, da própria incorporadora, do cliente. E você vai entendendo isso daí, você vai fazendo. E mesmo o meio que você está vivendo, os seus parceiros que estão vivendo, no começo tem muita concorrência, depois começa a fazer parceria. Aliás, esse mercado, acho que você tem que fazer parceria sempre. Não era uma coisa usual em São Paulo, até fugindo um pouco desse lado, mas do lado como corretor, a parceria é tudo. Tem muita gente que fala, não, é tudo para mim, nada para... Não, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Sempre. Mas tem muita gente que às vezes ainda tem essa cabeça egoísta de não querer dividir. Eu sou totalmente a favor de dividir. Eu acho que funciona muito mais a parceria. Hoje em dia, a parceria acho que é uma coisa que funciona muito legal. Eu aprendi nesse meio. Inclusive, a gente fez uma parceria recente, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa natural você fazer isso. Você tem que abrir a cabeça nesse sentido. Então, um detalhe importante é que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Você tem que se reinventar. Acho que na vida, como corretor, como pessoa, como ser humano, você tem sempre... As coisas acontecem muito rápido com a internet, com o IA, é tudo muito rápido, você tem acesso a muitas coisas, e se você não se evoluir, trabalhar isso, você vai ficar para trás. Agora, isso que eu estou falando agora, posso daqui a 6 meses, pode ter mudado, eu vou ter que evoluir. Você tem que estar aberto a isso. Depende da sua idade. Eu tenho certeza que nessa mesa eu sou mais velho. Não tenho problema nenhum. Sabe? Mas eu estou melhor hoje do que eu estava há 10 anos atrás. Então essa questão de você estar aberto a isso, de você conhecer essa coisa, aceitar os desafios da vida. Você tem medo, tem que ter medo, mas acho que é assim que você vai conseguindo olhar na cara do seu cliente, olhar na cara dos seus amigos, com sinceridade e fazer a coisa acontecer. Eu concordo com o que você está falando, Cassião. Eu acho que a gente... quem atende o público, cara, ele precisa... tá focado, de fato, em... Eu sempre falo que nós somos remunerados por aquilo que nós melhoramos as vidas das pessoas. Se você for olhar quem são os bilionários do mundo, são caras que, de alguma maneira, mudaram a história da humanidade.
Sem dúvida. Não é? Olha para os nomes que mudaram a humanidade e quanto esses caras ganham por mês. E quando a gente transporta isso para nossa realidade, eu acho que a gente consegue fazer isso de maneira pequenininha como a gente é, né? Cara, essa família aqui, ela tá com expectativa de viver num clube. Essa família aqui, eu vou trabalhar um título com eles que eu acho que vai ser muito bom para eles. E as coisas vão se encaixando, cara. Tá na minha cabeça que eu sempre uso Ayrton Senna, né, cara? Eu acho que se tem um exemplo que a gente tem que usar, né? Se você fizer muito bem feito, tiver muita fé em Deus, de alguma maneira você chega lá. Exatamente. Né? Isso é uma frase eternizada de Ayrton Senna. Sim. De alguma maneira você vai chegar lá. Então eu acredito nisso, cara. Com quantos anos você começou a ser corretor? Eu comecei como corretor imobiliário recentemente. Faz uns 5 anos. Não, né? mais. Mais. 8, 10 anos. Mas eu sou corretor, eu quase não conheço como gente. Fui corretor de Bolsa de Valores, VMF, corretor do mercado livre de energia. Eu sempre fui corretor, sempre trabalhei com compra e venda. Eu tenho essa essência de compra e venda. Sempre trabalhou na tensão. Na tensão, exatamente. E é legal porque você já vem adaptado, né? Porque o que você fez no mês passado de venda, agora começou do zero, né? Exatamente. Vender é como procurar um emprego todos os dias, né? Sem dúvida. E vou falar uma coisa para você, de todas essas áreas que eu atuei como compra e venda, como corretor, o mais que eu estou aprendendo a ser resiliente é o mercado imobiliário. Por quê? Por tratar aquilo que a gente falou agora um tempo atrás. Eu fui dormir com a venda certa, acordei com a venda caiu. E você tem que administrar a frustração. Exato. Você tem muita frustração nesse mercado e tem muita gente que você conhece uma galera aí que ficou em depressão com isso? Como é que é isso aí, ô Cássio? Não, depressão você pode ter em qualquer cara. Não, mas eu digo assim, que você bate muito na pessoa, né? Sim. Às vezes bate. E mesmo nesse meio que a gente vive, tem muita gente que reclama. Sim, a maioria reclama. Muitos são poucos que conseguem não se deixar contaminar por isso. Tem que ser focado, né? Focado, você vai estar ouvindo, você quer fazer esse objetivo, você está fazendo aquilo, você pode estar falando alguma coisa ruim, você está falando outra coisa errada, mas você está focado naquilo, você não vai deixar aquilo entrar dentro da sua mente. Se você a mente é uma coisa muito poderosa, né? Exato. Você tem que ter controle sobre ela. Eu que fui uma certa líder de vários corretores, e você participou um pouquinho disso, todos eles, uma parte da equipe reclamava muito para mim, né? Então, sempre as pessoas, quando entram nesse mercado, vêm com uma segunda profissão. Já vem com uma profissão e vem ser corretor como se fosse algo, né? Um passatempo, né? Então, ela não entende que ser corretor, como você está hoje, é uma questão de tempo, relacionamento, e também não se deixar levar pelos murmúrios dessas reclamações, porque as pessoas não têm, assim, muitos até entram com recurso mais escasso, ou saiu de uma grande empresa, então já vem com uma dor. Então, é um pouco complexo quando a gente fala, assim, de eu estar na liderança, no momento de liderança, e você também lidera algumas questões com outros amigos corretores, e a gente percebe que se você se deixar levar pelas reclamações, você não vence. Eu mesmo, naquela época que você estava começando, você até acabou de citar, eu era um dos que, não era muito, mas eu era um dos que reclamava também um pouco. E eu falava para você. Não, e você vê que não é o caminho. Mas você demora, você vai aprender, você tem que aprender, você vai tomar porrada, vai saber qual o caminho que você quer seguir. Você tem que saber o que você quer. Senão vai ficar sempre reclamando, vida, que não vai acontecer nada, você não vai sair do lugar, vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Você sabe que eu tive um insight em 2021 de uma vendedora da Rolex do Shopping Iguatemi. Essa mulher me falou um negócio que mudou minha vida, cara. Até reposicionamento de produtos e preços na minha loja. Ela falou assim, tava na pandemia, no segundo ano de pandemia, né? E ela falou assim, eu não estou vendendo mais Rolex porque não tem na Suíça. Não tem para fabricar. Posso pegar essa água? E ela falou assim, um insight que foi muito louco. Ela falou assim, Max,
quem tinha muito dinheiro, quem tinha condição de comprar um Rolex e viu alguém muito próximo morrer, ou viu como a vida pode ser abreviada a qualquer momento, né? A qualquer momento, você não sabe, a gente tá conversando aqui, mas a gente não sabe daqui a pouco. E ela falou assim, eu não tenho um Rolex para vender e me estão vendendo as outras marcas, tipo Patek Philippe, nas outras marcas que são muito caras também, e as pessoas compram. E quem teve um sonho de ter um Rolex e de repente ficou guardando dinheiro no banco, ele agora vai ter um Rolex, porque o cara viu que daqui a pouco ele pode ir embora. E qual foi o insight que eu tive quando essa mulher falou isso? As pessoas compram, cara. As pessoas compram. Quando vem um colega, e é muito louco, é muito pertinente com o que vocês estão falando, porque quando vem um colega e fala assim, cara, não tá vendendo, eu falo, cara, mas o que a gente tá fazendo de errado que não tá vendendo? Porque as pessoas estão comprando. Porque tem de tudo. Vai ter o lojista que vai chegar e vai falar assim, e eu que tô trabalhando agora acompanhando os representantes na rua, da nossa distribuidora, tem lojas muito bem sucedidas que eu vou, que estão faturando muito bem. Tem lojas do mesmo segmento que fala, cara, não tá vendendo. E é o mesmo segmento. E o que eu entendi? As pessoas compram. Elas só precisam de um bom motivo. As pessoas compram. Elas só precisam de um bom motivo. E bons argumentos de bons corretores também. De um bom motivo, né? Só precisa de um bom motivo. Você tá ali naturalmente, cara, só pelo que eu entendi, o seu jeito de conversar, isso nem é forçado quando você vai conversar. Porque eu tô lendo aqui, pode ser que quando você vá pra venda seja diferente, mas não deve ser. Não, ele é esse jeitinho mesmo. Mas, pelo que eu entendi, você conduz de maneira natural. Vai natural, nos né? olhos. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, você no meio, qualquer hora que você vai trabalhar como vendas, você tem que se espelhar naquele que está tendo sucesso. Você não tem que ter inveja do cara. Exato. Fala o que ele tá você tem fazendo, que aprender. Né? O que ele tá fazendo. Se juntar ele, não ficar falando mal, por que o cara tá fazendo alguma sacanagem, alguma picaretagem. Não, você tem que aprender com um cara que está dando certo. Acho que você tem que se espelhar nisso daí, aprender com isso. Por que ele está dando certo ou não estou dando certo? Vamos tentar chegar perto dele, ver se ele pode me ensinar alguma coisa. Eu acho que essa é uma evolução que a gente tem natural, tem que ter naturalmente. Para chegar mais lá na frente. Mas não é a realidade das pessoas, né? A gente que roda muito aí, eu vejo que a galera... Não, mas isso eu tô falando mesmo, hoje, mas eu também, eu já fui. Você está aprendendo. E você o tem que estar aberto a isso. O mundo atual, ele tá um pouco individualista, né? Eu sinto um pouco da empatia, falta um pouco mais pelo próximo. Então, até isso, eu sou uma... Aparentemente, parece que não sou, mas eu sou uma moça, assim, muito sensível. Né? Eu me dou quando alguém fere um pouco dos meus princípios, por exemplo, né? E eu tenho empatia pelo próximo. Eu me coloco no lugar das pessoas. E é isso que está faltando também, né? E, inclusive, quando a gente vai fazer uma venda, a gente até se coloca no lugar de um cliente que tem uma certa dificuldade financeira e ele quer comprar aquele objetivo, até mesmo quando ele está num alto padrão de vida e, de repente, ele cai, ele precisa vender aquele imóvel, você tem que entender ele. E a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro. Ah, sim. E isso talvez falta um pouco nesse nosso mercado, né? Que, inclusive, é um mercado até um pouco de ostentação. Né? E tem aqueles corretores que a gente sabe que acha que vende muito e se ostenta, né? E não é exemplo. E tem aquele campeão que é mais humilde e ele chega, mesmo que seja devagar, ele chega lá. Exatamente. Né? Assim, outro dia eu passei na Rebouças ali, acho que estão fazendo um empreendimento ali. Alguns, né? Na Rebouças. Não, mas é Rebouças chegando na Eusébio Matoso, ali, bem na marginal, ali, do lado direito ali. Lado direito. É gigantesco aquilo ali, né? E eu fiquei pensando assim, cara, como tem gente pra comprar o que tá sendo vendido, né? Porque eu não sei se ali é mais comercial ou se é mais residencial, mas é um absurdo o que tá sendo feito ali, né? Esse corredor da Rebouças, você está falando, tem uns lá para cima, tem muitos, virou um corredor. Desde que mudou a legislação, eles abriram muito esse espaço, fizeram esse corredor, tem inúmeros empreendimentos. Sim. É muito lançamento. Tem mercado, as incorporadoras, lógico, para elas fazerem lançamento, elas vão fazer estudos de mercado. Então, elas estão fazendo esse lançamento, mas é uma batida mais alto padrão, falando isso, é uma batida mais lenta.
Não é uma coisa que você vende de Minha Casa Minha Vida, apartamentos de valores menores, que a tendência é ser uma coisa mais rápida. Mas tem muito disso. Esses empreendimentos gigantes, enormes. E o mercado imobiliário hoje, a gente pode dizer que ele está em alta. Ou não? Eu não chamo, não, eu não acho que está em alta. O mercado acho que o mercado de São Paulo está se consolidando nesse nicho de mais alto padrão. A gente teve muito trabalho, muitos lançamentos de estúdios, que acho que agora vai entrar numa fase diferente, porque está muito ofertado. Eu não diria que está o mercado em alta. É um mercado que está intermediário. As intermediário. vendas acontecem. Às vezes acontecem. Alto padrão sempre vende. Minha Casa Minha Vida sempre vende. O meio termo que está mais complicado. Entendi. Quando a gente fala no meio, que apartamentos de 1 milhão... Eu vou falar mais classe média. Classe média sente mais na crise. Selic é 15%, agora 14,75%. Eleição, Copa do Mundo, guerra. Não, a classe média sente mesmo, porque, por exemplo... Sempre a classe média é que mais sente. Ela nem tem uma renda baixa a ponto de ter subsídio, nem é alta demais a ponto de não sentir, é o que você falou, né? É um público que eu atendo, né? Também, claro, faz parte, né, do nosso nicho. E eu costumo falar para o proprietário, para aquele que quer vender esse imóvel, tem que fazer preço, né? Para ele não ficar muito com aquela mercadoria, aquele imóvel parado. Ele tem que dar uma melhorada no preço e assim a gente consegue... talvez até melhorar o tempo de venda desse empreendimento. Porque realmente tem bastante coisa para vender, né, Cássio? Principalmente no mercado de terceiros, Eu né? fui recentemente assistir uma palestra falando do mercado mundial imobiliário. Quem são os países, as regiões que têm mais liquidez em venda? Você vai pegar os Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Europa que têm mais liquidez porque precificam o imóvel com valor exato. O Brasil é 2%, é muito baixo. O índice de venda, a informação, o que influencia? Por exemplo, você vê um lançamento. Nossa, é muito legal isso, hein? Muito, nossa. Você tem um lançamento, às vezes, que está um custo muito mais alto. E o apartamento usado, que já está usado, que a gente fala antigo, de terceiros, ele tem um valor, porque tem o tempo de depreciação, de uso. E, às vezes, o proprietário desse imóvel, ele se ilude com o valor que está aqui, que são produtos totalmente diferentes, distintos. E às vezes ele quer inflacionar o valor dele, porque ele se ilude que ele vai captar um valor X. Só que o valor está errado, está precificado errado. Aí demora mas isso também não é uma culpa do corretor, porque eu já ouvi muitas vezes... O corretor não pode aceitar... Mas eu tô falando como leigo, porque o cara chama lá, por exemplo, a Aline para fazer uma avaliação. Vou falar agora como cliente, sincera, tá? Eu falo, né? Aí o corretor vai lá para pegar aquela venda com exclusividade para ele e fala assim, cara, você pode pedir 800 mil. Mas o negócio do cara vai vender por 650. Mas na cabeça dele, a Aline já falou assim, isso aqui é 800. Aí vira uma confusão, porque nem vende pelos 800, mas ela pegou exclusividade para ela e o imóvel fica na prateleira por um tempão. Exato. O que muito então, acontece. Acontece na verdade, muito... esses proprietários, alguns não aceitam a sua opinião, porque ele acha que você quer depreciar o imóvel dele. Na verdade, nós vivemos aquilo, né? Por exemplo, eu até faço um projeto comercial, que eu sei que o preço de venda dessas salas é 450 mil. Aí vem o proprietário e fala, eu quero 550. E assim que eu quero vender por esse preço. Aí passa lá 6 meses, não vende, questiona você por que não vende, e aí ele é obrigado a entrar no preço que eu já tinha falado para ele. Eu falei, você ia vender por isso. Então, alguns não aceitam, né, Cássio? Não aceita, mas o corretor tem que saber falar não. Você, Max, eu quero vender um imóvel por 1 milhão. Falou, ele não vale 1 milhão, ele vale 700. Ah, mas 700 eu não vendo. Então, você vai procurar outro profissional para tentar vender o seu imóvel. Tomara que você seja feliz e consiga vender. Mas o corretor tem que saber falar não para o cliente. Tem esse posicionamento. Daí você tem que ter essa argumentação para você trazer o cliente ter confiança em você, que você tem propriedade para falar aquilo que o mercado hoje é assim. Você não vai conseguir vender no valor que você está pedindo.
Por isso que eu citei agora há pouco o exemplo de saber precificar os preços. Tem mercados mais maduros que sabem precificar, que tem muito mais liquidez, giram o mercado. E os mercados, às vezes, principalmente aqui em São Paulo, Brasil, que é mal precificado. Então, o giro é muito menor do que poderia, o potencial que tem. Porque acaba acontecendo isso. Acaba o proprietário, não, por menos disso que isso eu não vendo, eu não aceito. Não, eles são assim, né? Eles têm... E aí Tem uns que escuta e parece que as coisas daquele cliente que escuta e tem muitos imóveis, sempre acontece. Você vende até mais rápido o imóvel dele, porque ele te escuta, ele tá com você, ele é exclusivo, né? Até queria te perguntar um detalhe importante. Como é que você lidar com esse cliente que conversa com você, fala que vai fechar e daqui a pouco ele está barganhando o preço com outro corretor e você sabe que ele... A gente sabe que o cliente, até você criar uma fidelidade, você tem que saber conquistar essa fidelidade. Então, no primeiro momento, o cliente vai estar conversando com alguns corretores. Sim. Você vai ter que trazer essa confiança, esse olho no olho com o cliente, você tem que trazer isso para você. Porque às vezes você pode achar que está líquido e certo, ele está especulando com você e no final vai fechar com o Max. Acontece isso. Exato. Acontece muito disso. E você não pode fazer nada com relação a isso. Você não pode fazer nada. Essas são aquelas frustrações que eu te falei que acontece, que acaba atravessando. Não é simples, não. Não é simples, não. Aprender a lidar com frustrações. Eu tinha uma outra pergunta para fazer. Na verdade, eu ia fazer um comentário. Bom que a gente falou de tudo um pouquinho, Na né? frente da minha loja lá, tinha eles iam construir um prédio e eles fizeram uma oferta para um rapaz, um japonês que tinha um terreno lá do lado, que tem um bar alugado e uma oficina. Ele deve receber ali uns 10 mil reais de aluguel. Ofereceram para ele 2,5 milhões. Ele não aceitou vender pelos 2,5 milhões. Puxa. Aí eu falei assim, cara, eu sou muito ruim de conta. Eu não sei. Deve ser que eu não sei fazer a conta. Eu sempre acho que é isso. Pô, 2,5 milhões. Se ele aplica os 2,5 milhões, ele deve, sei lá, conseguir pegar 1%. Não sei, deve conseguir. Em torno disso. Cara, 25 mil sem fazer nada. É a conta que eu fiz. Aí ele preferiu ficar com o imóvel alugado. E ele não é um cara novinho, que vai ter nossa, esse cara vai viver muitos anos, porque ele já é uma pessoa com idade. A oportunidade bateu na porta. Aí ele poderia... Eu fiquei pensando, ele poderia ter vendido isso aqui por 2,5 milhões, ter investido, ter pego 1%, ter viver com 25 mil sem risco. Aí ele tá com o imóvel alugado, que ele tem que todo mês receber o aluguel. Aí eu falei, cara, como ele, deve ter um monte de gente isso aí, assim, eu vou né? falar o que é isso. Isso é cultural. Tem muito esse cliente que quer ter imóvel, ele gosta de tijolo. Vamos falar assim, usar um termo assim. Ele se sente seguro porque ele tem um imóvel. Ele tem essa propriedade. E o dinheiro aplicado, que nem usar aquele termo, dinheiro na mão é vendaval. Ele tem, às vezes, essa insegurança. Então, às vezes, ele prefere ganhar menos, mas sabe que aquilo é dele, do que deixar no banco ganhando muito mais. É cabeça. É muito cabeça. Às vezes você não muda quem tem essa cultura de imóvel, nesse caso que você deu exemplo. O cara tem essa cabeça... Isso tem muito, né? Isso tem muito. Muita gente gosta de viver de aluguel, de aluga, que sente, ganha menos, 0,4, 0,5. Normalmente são os meus patrícios, né? Os portugueses, né? Gostam. Eu fiquei pensando nessa conta, falei, cara, não é possível que esse cara recusou 2,5 milhões nesse negócio aí. Porque os caras iam aproveitar o espaço, né, porque subir um prédio para otimizar, né, a construção, né. Eu falei, pô, não é possível, cara. E aí fizeram só um pedaço do prédio, ficou menor o prédio porque ele não quis vender. E só que eu fico pensando assim, cara, esse cara não vai viver mais muitos anos. Porque ele não vai usufruir do dinheiro, né? Pois que loucura, né? E, Cássio, para a gente encerrar as diversas pautas que nós trouxemos aqui, foi muito bom, né, essa experiência estar com você. Eu queria entender hoje os empreendimentos, né, que você falou de um deles, mas quais são esses projetos que você está hoje atuante? E de fato... 2 que eu tô. Um deles é o Beyond, que é o clube, Sim. que eu estou vendendo títulos, que são títulos patrimoniais, que é uma coisa diferente, que eu estou já há 2 anos e pouco nisso, que é uma coisa muito interessante. E o outro produto é um alto padrão que eu estou trabalhando na região dos Jardins, que é um produto que vai ser entregue daqui a
3 anos, 42 meses. É um produto longo prazo porque vai até maturar, oferece essa curadoria, esse diferencial que o cliente está buscando hoje em dia. Ele busca, o de alto padrão busca isso. Por que eu fui para esse lado? O público que eu atendo do Beyond me fez entender, que é o alto padrão, que esse nicho é uma coisa que eu gosto de circular. Eu tenho facilidade de circular e de saber entender e conversar com esse público. Já trabalhei com baixa renda, já trabalhei com média renda, mas esse público é um público mais engajado que você tem que saber circular, saber entender essa pessoa e saber conversar. E, principalmente, ouvir o que ele quer. É isso que eu busco, nesse sentido. Muito bom. É isso aí. Muito bom papo, hein, Aline? Rendeu. Rendeu bastante assunto aqui. Falamos do alto padrão, dos clientes, a forma de abordagem. Eu queria terminar o programa com uma reflexão. O que você espera do mercado imobiliário daqui 5 anos? Como é que você tem qual que é a tua visão? Como que vai estar o nosso mercado? Como que vai estar o nosso metro quadrado? Eu queria que você passasse um pouco da sua experiência. Eu acho que a tendência do nosso mercado de São Paulo é continuar valorizando, que eu coloquei há um tempo atrás, como metrópole, São Paulo, a maior metrópole da América Latina, eu diria, ele tem muito para valorizar, para maturar comparado com as metrópoles mundiais. A gente tem muito que crescer ainda aqui, embora muita gente fala, nossa, mas está muito caro o metro quadrado, tem um potencial incrível ainda de valorização. É questão de saber os momentos do mercado, de conseguir enxergar isso lá na frente para a gente conseguir vivenciar. Eu acho que tem um mercado de expansão muito interessante. E daí, eu acho que a hora que conseguir pegar esse miolo, a classe média, acho que daí realmente vai dar um impulso muito grande. Sem dúvida. Porque a gente fala classe baixa, classe alta, a classe média, a hora que conseguir pegar, é um boom muito considerável. Um pouco acho mais que de oportunidade, talvez, mais oportunidade, né? eu acho que tem uma perspectiva muito interessante. É isso aí. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu achei legal a visão dele sobre, só um último comentário rápido aqui, sobre o fato de esse acesso da classe média, né? E eu sempre penso que o que mais tem oferta hoje é a classe média, pra você ver que minha visão já não tá tão alinhada, né? Mas eu vejo, geralmente, tudo é direcionado às construções para classe média, apartamentos na faixa de, sei lá, entre 500 mil e 1 milhão. É o que eu tenho visto mais, né? Talvez, por não ser do segmento, esteja com a visão um pouco distorcida com relação a isso, né? Mas você tem, talvez, a visão da maioria das pessoas, né? E, claro, a classe média compra, lógico, mas é com um pouco mais de cautela, entendeu? 14,75 de Selic, quando você coloca um financiamento de longo prazo, o valor vai lá para cima, né, o Cássio? Ah, sim. Depende muito da necessidade dele de querer fazer aquele investimento, de dispor daquela... Porque você tem um período de obra. Esse exemplo que eu dei desse alto padrão que eu estou trabalhando, 42 meses. O cara tem um prazo para pagar até a entrega da chave. Se o cara souber trabalhar direitinho, ele consegue fazer um fluxo interessante para ele. Só que o cara da classe média hoje em dia, ele está inseguro com tudo isso que está acontecendo. Às vezes está perdeu o emprego, ou vê a Selic nesse preço, ou vê a guerra. Essa virada de chaves, esse passo a mais, que acho que precisa acontecer para dar esse impulso. É isso, foi uma conversa muito boa. Então, eu agradeço você, Cássio, por ter aceitado o meu convite. Foi muito bom esse bate-papo. Acho que vai passar muita experiência aí para os nossos amigos corretores, para os nossos clientes, né? Para as grandes incorporadoras também, uma visão mais do corretor, né? Eu vou deixar para vocês também a rede social do Cássio, né? Que aí vocês podem pesquisar os empreendimentos que ele atua, que é muito interessante esse mercado, são empreendimentos incríveis. E a rede social, né, do meu apresentador e amigo, também para você saber um pouco do segmento, do cotidiano dele, que aqui todo mundo faz de tudo um pouco, além de ser corretor. E agradeço vocês por ter acompanhado mais um Porta Aberta, transformando imóveis em história. Obrigada, Cássio. Obrigada, Max. Obrigado.